Quero agradecer agora a presença do nosso próximo convidado para falar de um assunto importante. Márcio Marques, mais uma vez, prazer revê-lo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Tati. É um prazer sempre estar aqui no seu programa. O Márcio é educador financeiro e a cada participação no Mulher.com, ele nos orienta como a gente consegue sair do vermelho, voltar para o verde e quem está no verde, como se manter no verde, certo, Márcio? O importante não é só chegar, né, Tati? É se manter. Boa colocação. O que eu acho que é mais difícil. É mais difícil, porque às vezes você está numa situação confortável, aí que você dá bobeira e acaba perdendo aí o passo, né, financeiramente falando, e acaba caindo por outro lado, se tornando um endividado. Os últimos anos foram anos bem difíceis para o Brasil, para os brasileiros. Muita gente perdeu emprego, acabou se endividando e que a gente possa hoje aproveitar esse espaço para ajudar as pessoas a conseguirem quitar todas as dívidas e depois do que nós comentamos, se manter numa situação minimamente estável. Sim, acho que o primeiro passo, Tati, é a pessoa reconhecer ou identificar onde ela se encontra, o perfil financeiro, se ela está endividada, se ela está equilibrado ou se ela está investidor. E é muito simples você fazer isso. Se você chega no final do mês e os seus gastos foram maiores do que a sua receita, você está endividado, porque você vai deixar de pagar contas. Se você chega no final do mês, aquilo que você ganhou, você praticamente empatou com as suas despesas, você está equilibrado. E aqueles, né, que infelizmente é a minoria, chegou no final do mês, ele acaba investindo, ou que ele correto, ele investir no início do mês e viver com o que sobrou, ele está investidor. Então, a partir do momento que você identificou esse seu perfil, assumir esse seu perfil se você está endividado, você começa a mudança aí. A partir do momento que você entende como você está, porque tem muita gente que foge da realidade. Ela não quer saber, ela não quer pegar o boleto e olhar, ela não quer pegar a fatura do cartão de crédito e analisar, e aí a bola de neve aumenta. Então, acho que o primeiro passo, né, para você sair do vermelho é você identificar em que condição que você está. E a partir do momento que você identificou, existem vários passos, mas o primeiro é esse. A gente tem aqui 10 passos para sair das dívidas que nós separamos para poder aí complementar a nossa entrevista com o Márcio. Adorei já a primeira dica. Anote tudo, minha amiga. Crie metas. Importantíssimo também, né, Márcio? Para a gente poder atingir nossos objetivos. Organize o orçamento. Converse com a família. Corte gastos desnecessários. E sempre tem coisinha que dá para a gente cortar. Sempre. Busque uma renda extra, uma outra opção aí para te ajudar. Negocie com os credores. Negociar as dívidas também é uma boa alternativa. Sim. Priorize as dívidas com maiores juros, para você quitar essas primeiro. Pesquise antes de comprar e faça sempre aquela autoavaliação. Isso. Acho que desses 10 pontos, Tati, um que eu gosto muito é quando você tem lá, você identificar. Eu acho que o primeiro passo é você anotar tudo, que foi até que você falou que você gosta muito de ouvir isso. Eu também gosto de ouvir, gosto de falar, mas nós temos que fazer. Então, assim, quanto que você gasta por mês? A pessoa, geralmente, ela não sabe. Tá? E como que ela vai administrar uma coisa que ela não mensura? É interessante que depois que a gente passa a criar esse hábito de anotar tudo, como abre, né, Márcio? Como a gente consegue ver coisas que a gente não conseguia antes. Exato. É muito curioso isso, mas tem que anotar. Tem que anotar tudo. E aí o que você anotou durante 30 dias, que é o que eu recomendo, as suas despesas, o importante não é só anotar, gastei tanto, é onde. Então você tem que saber quanto, onde e como você gasta. A partir do momento que você identificou isso, fica mais fácil você até cortar. Eu não gosto da palavra cortar porque ela dói, mas eu posso enxugar, que dói menos. Enxugar. Gostei. Então, exemplo, você identificou que você está gastando muito no supermercado. Nós já até falamos várias vezes nesse assunto aqui no seu programa, Tati, no Mulher.com. Você identificou que está gastando muito no supermercado, aí você já sabe como agir. E aí você pode ir para a ação. Então, você identificou que você está gastando muito em bolacha. Pô, vamos reduzir, vamos fazer uma alimentação mais saudável. Então, você começa a unir o útil ao agradável. Com qual objetivo? Sair do vermelho, reduzir o custo para você poder sair do vermelho. Você identifica que está gastando muito de energia elétrica. Então, vamos diminuir o banho. Tá? O banho, às vezes, 5, 6, 7 minutos faz muita diferença no final do mês. Tá? Então, são essas pequenas ações que vai fazer com que você reduza o seu custo, ou que nenhuma das dicas, você vai aumentar a sua receita. O que é mais fácil?
fazer hora extra, trabalhar de sábado, trabalhar de domingo. Muitas vezes o pai já está ausente em casa, fica mais ausente ainda. Então ele faz o equilíbrio financeiro, mas gera o desequilíbrio na parte, talvez, do relacionamento. O convívio, né? O convívio com a família, que a gente preza tanto, né? A família é a base de tudo, tá? Então, acho que se você consegue mensurar e se você consegue reduzir o custo, é menos difícil do que você sair pedindo aumento. Ainda mais em crise, qual o patrão que vai dar aumento? Entendeu? E muitas vezes o seu negócio é seu. Grande público, boa parte do seu público são autônomos, são as pessoas... Artesãs. Então é um trabalho autônomo. Então você vai aumentar a sua carga de trabalho, o que é menos difícil, reduzir o custo. Por isso que essa dica de você identificar, essa dica de você negociar. A hora que você tem a grana, você tem o dinheiro para quitar uma dívida, não vai lá pagar, tem que pedir desconto. Aí tem gente que tem vergonha até de pedir desconto. Então, se você tem vergonha, você tem que mudar o hábito, que é aquilo que você falou. Você precisa de 21, 28 dias fazendo a mesma coisa para que aquilo se torne um hábito. E depois disso, ela não sai mais da sua cabeça. Aquilo vira, né? Sabe aquele, eu tenho mania de... Isso é hábito. A gente consegue mudar essa mania. Consegue, com certeza. A cada participação sua, Márcio, eu me lembro que em alguns momentos você fala muito sobre essa questão do quão importante é a gente traçar as metas pensando nos sonhos a curto, médio e longo prazo. Boa. E pensando em sonhos individuais, que todos nós temos, né? Aqueles nossos objetivos individuais, mas também no sonho coletivo. Por exemplo, o sonho da família, a casa própria, a viagem dos sonhos, enfim. Eu acho que isso é muito importante também, porque quando a gente consegue programar e escrever a meta para quando eu quero, como eu quero, quando eu quero, facilita o processo de alcançar essa meta. Muito. E por que, Tati, facilita? Porque você vai envolver a família toda. Então, o primeiro passo é você identificar quanto você gasta. O segundo passo é fazer a reunião com a família. E você vai discutir o quê? Onde eu vou reduzir o custo, onde eu vou... Não, exatamente isso que você está falando. Eu vou dividir os meus sonhos. Qual que é o sonho do meu filho? Qual que é o sonho da minha filha? Os sonhos individuais. E o sonho coletivo. E nesse sonho coletivo que você muito bem citou, pode ser a casa própria. Então, todo mundo vai trabalhar em prol desse sonho. Então, o objetivo ele fica mais tangível, ele fica fácil ou menos difícil, que eu negócio de dizer, de ser alcançado. Porque está todo mundo remando o barco para o mesmo lado. Então, acho que essa dica, esse assunto que você levantou, é importantíssimo. Porque, às vezes, o filho, pai, eu quero um tênis da marca tal, eu quero um celular da marca tal, e se ele está envolvido num sonho maior da família, que é a casa, que é ele ter lá o quintal, o quarto dele, será que ele não vai deixar de pedir? Mas talvez ele peça menos. E o pai vai ter coragem de dizer não, porque ele já alinhou aquele sonho, aquela expectativa, entendeu? Então, ele vai ter coragem de falar, não, meu filho, esse tênis ou esse telefone dessa tal marca eu não vou poder te dar. Porque, às vezes, o pai dói, né? Você negar a coisa para o seu filho. Mas ele não está negando. Falar não é muito difícil, Muito. Márcio. Eu tenho 3, eu pro sei filho, como é que é. para o sobrinho, para o neto. E, às vezes, até no nosso dia a dia, em situações profissionais, você falar não é complicado. Mas aí que, às vezes, está a prova da sua amizade, a prova do seu amor, do seu carinho, do seu afeto. Geralmente a gente cede, né? Fala, tá bom, então. Mas, às vezes, o não é o que ela precisa ouvir. Necessário. E o pai, ele vai estar, assim, eu falo que ele está encorajado a dizer não para o filho, mas não porque ele está negando aquele pedido. Ele está, na verdade, dando sim para o outro sonho maior, que é a casa, que é uma viagem, que é um carro. Entendeu? E no caso da pessoa que está endividada nesse momento e está acompanhando a gente, Márcio? Tati, eu tenho os sonhos individuais, eu tenho o sonho coletivo da família, mas no momento eu não consigo ver saída. E infelizmente acontece muito, né? Às vezes uma dívida que começa um valor X, de repente aquilo vai crescendo, e aí você tem uma dívida aqui, você começa a ter uma outra dívida ali, e a pessoa não consegue sair. Como começar a quitar e eliminar essas dívidas? Bom, primeiro, assim, eu não posso focar minha ação, a minha atitude em cima, vamos dizer, do efeito. Eu tenho que ir na causa. O que está gerando isso, Tati? Ela está gastando mais do que ganha. Então, se eu continuar que a gente fala, nessa tendência, eu não vou sair do buraco. Na verdade, ciclo vicioso, o ciclo né? vicioso, exatamente. Bem colocado. Então, o que eu tenho que identificar? Por que eu estou gastando mais do que eu ganho? E realmente tomar atitude em reduzir. Tá? Porque se você... o padrão de vida. Às vezes a pessoa está tentando sustentar um padrão de vida que não é dele. Às vezes eu estou competindo com o meu vizinho, ou às vezes eu estou desempregado, é um momento de falar mais não para os meus filhos.
Entendeu? Às vezes por eu ter perdido o emprego, eu não estou conseguindo manter aquele carro, desapega, vende, troca por um carro menor, né, de menor valor, de menor gasto, o seguro, o IPVA. Acho que no contexto geral é você adequar. A primeira dica que eu dou para você que quer sair é você fazer, equilibrar. A questão do empréstimo, Márcio. Então, O que você acha? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa está endividada, sim. Tati, ó, fiquei no vermelho, endividei aqui, estou querendo pegar um empréstimo para quitar todas essas dívidas e aí depois, né, só tem que pagar o banco ou, enfim, a empresa. O que você acha dessa questão do empréstimo? De novo, primeiro, por que eu estou emprestando? Né? Se eu estou gastando mais do que eu ganho, a minha qualidade de vida está acima do que eu posso sustentar. Eu tenho que corrigir. Se você já gastou muito e você vai tomar um empréstimo, tá bom, eu vou tomar um empréstimo para quê? Esse empréstimo é para quitar essas dívidas? Ótimo. Mas que tipo de empréstimo que eu vou tomar? Eu vou usar meu cheque especial? Não. Vou usar o cartão de crédito rotativo? Não, porque os juros são muito altos. Então, o que eu recomendo? Procure o seu agente bancário, procura lá as pessoas que podem te emprestar um dinheiro e negocie a taxa de juros. Tá. Porque tanto os juros do cheque especial quanto do cartão de crédito, ele vai te consumir muito, mas muito mais energia e muito mais dinheiro para quitar suas dívidas. Então, às vezes, um crédito pessoal, ele é muito mais barato do que você alavancar o cheque especial ou o cartão de crédito. E se você puder jogar no cartão de crédito e quitar a fatura na íntegra, esse é o melhor dos mundos também, porque você ganhou 30 dias, às vezes, até 45. Qual o problema? Eu vou jogando no meu cartão de crédito, a hora que chega o boleto, né, a fatura, eu pago o mínimo. Aí virou uma bola de neve. Tá? Então, você tem que realmente procurar as linhas de crédito financeiro muito mais barato, em torno de 2,5%, talvez exagerando 3% ao mês, porque não é barato, mas perto de um especial 10, 12, 14, ou um cartão de crédito 12, 13, 14 também ao mês, é muita diferença, entendeu? Então, minha primeira dica é procurar um custo do dinheiro menor para que você possa pagar e realmente analisar se aquela prestação que você vai negociar vai caber no seu orçamento. Senão você tem dois problemas, né? E tomar cuidado com os juros. Os juros, eu falo, juros quando está a seu favor e você é investidor, ele ganha musculatura rápido, mas pensa ao contrário, se você está endividado, ele vai ganhar musculatura muito rápida e vai comer o seu patrimônio, aí você não vai conseguir realizar sonhos. Então, assim, aí vira aquilo que você falou, vira uma cadeia. Entendeu? Aproveitando sua presença, Márcio, e aproveitando essa época do ano, porque a gente já tem aí essas questões agora de 13º salário, as pessoas começam a receber. Qual é a sua orientação? Por exemplo, quem tem dívida, seria um caminho pegar esse 13º para quitar a dívida? Seria um caminho, seria um caminho. Não, o 13º, quando a gente dá palestra, o curso, a gente tenta mostrar que aquilo é um extra, deveria ser utilizado para você trocar um imóvel, trocar um bem, você realmente numa viagem. Mas se você está endividado, não tem muita opção, Tati. Você tem, porque aquele dinheiro é um extra que está entrando, o que você faz? Consolida as suas dívidas, pega esse dinheiro e vai pede desconto e quita essa dívida. Se eu tenho várias dívidas, que critério eu devo usar para qual dívida quitar primeiro? Geralmente é de maior juros, tá? Dos juros maiores. Juros maiores. Essa que eu vou tentar. Exato. E existem algumas que você não pode nem se dar o luxo de atrasar. Conta de água, conta de luz, porque vão te cortar. Então, isso eu falo que é o seu custo fixo, a sua despesa fixa, que ela pode variar o valor, mas todo mês você vai ter ela. Isso aí não tem como você atrasar. Atrasou mais que 30, 60 dias, eles vão lá te cortar. Mas se você tem os juros do cartão, você tem uma dívida no cartão de crédito, e você tem uma dívida no cheque especial, o maior juros geralmente é o cartão. Então, eu vou negociar. O cartão é muito alto, muito né, alto, infelizmente. Por que é tão alto assim, Márcio? Eu não consigo entender a lógica, os argumentos usados para justificar por que juros tão altos no cartão. Olha, se você analisar hoje a macroeconomia brasileira, era para o juros estar muito menor. Mas existe aquela coisa do capitalismo. Muita gente procurando. O que eu faço? A procura maior que a oferta, eu vou aumentar os juros, tá? E existe espaço. Hoje você já tem alguns bancos pela internet, bancos digitais, que estão fazendo propostas ainda muito pequenas, mas para reduzir esses juros. Eu acho que é uma tendência agora, até com essas mudanças em termos de político que vai ocorrer, em termos de até gestão macroeconômica, acredito que vamos dar uma melhora. Eu sou um otimista de carteirinha, tá? Então eu acredito que a coisa vai melhorar assim. Mas hoje, infelizmente, nós não temos uma ferramenta que faça com que os bancos baixem esses juros e nós estamos à mercê. Então, o que você tem que fazer sempre, tá? Fugir, evitar. cartão de crédito, cheque especial, foge. Só
sabe, aquela exceção da exceção. Tá. Um caso de saúde, um caso que uma viagem inesperada de alguém, um ente querido que faleceu. Mas com muita cautela. Muita cautela. O problema hoje é que nós brasileiros, nós usamos, tá? Eu posso me incluir nessa também às vezes. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho o limite do cartão. Tá. Então é no jantar, é no tênis, no celular, coisa que não agrega. Esse é o problema. Então, assim, aquilo que você falou, dá para enxugar? Dá. 30%, vou repetir, 30% de todos os nossos custos é desperdício. 30%. Tá? Qualquer família que fizer a conta aí, você que está em casa nos assistindo, faça a conta, 30% é desperdício. Então, você consegue já reduzir. Se você tem um gasto de 100, já caiu para 70. Então, R$30 ali, eu vou poder já liquidar a dívida ou juntar para liquidar uma dívida maior. Mas aquela dívida de maior juros, geralmente cartão de crédito, cheque especial e empréstimo de parentes, é nessa ordem que a banda toca, que eu recomendo que você procure e negocie. E no cartão de crédito também tente, negocie, corta o cartão e joga fora. Porque o que as operadoras fazem? Olha, eu vou negociar com você, mas o cartão está disponível. Isso é armadilha. Que você já negociou aquela dívida que você tinha, por exemplo, de R$2.000 e tem um limite de 2.000, você vai gastar mais 2, você vai ficar devendo 4. Então, negocia aquela dívida que você tem e rasga o cartão. A diretora fez uma colocação importante. Obrigada, Má. Existem alguns bancos agora oferecendo, por exemplo, um empréstimo e aí colocando o fundo de garantia daquele cliente, funcionário, trabalhador, como uma garantia do banco. Isso pode ser uma pegadinha, Márcio? Com certeza. Tá? Houve essa lei no ano passado, quando ela foi promulgada e foi liberada, você tem ali, dentro do fundo de garantia, é um direito que o trabalhador tem e quando ele é desligado, né, sem justa causa, aquilo serve até para ele ficar um período... É um respiro, né, respiro, do trabalhador. Exato, uma reserva emergencial para que ele possa se recolocar no mercado. Eu acho que é uma armadilha assim, então você tem que ponderar muito. E para que tipo de dívida, Tati? Voltamos lá na nossa conversa inicial. Se foi uma dívida de celular, se foi uma dívida de tênis, gente, nós temos que mudar esse comportamento. Agora foi uma coisa, vai trocar de casa. Aí, às vezes, até utilizar um pouco o fundo de garantia para um bem maior ou para adquirir um patrimônio, eu acho interessante. E muitas vezes, nessa hora, você nem precisa usar ele como empréstimo. Você usa ele para dar de entrada na compra da casa própria. Porque o fundo de garantia você pode utilizar e deve, porque os juros do fundo de garantia é tão pequeno, você deve dar como entrada ou, se puder, quitar o seu primeiro imóvel. Então, você não precisa usar como empréstimo, você dá ele como garantia para emprestar um dinheiro. Já usa ele... Já usa direto na operação financeira. Você usa ele para dar de lance numa carta de consórcio ou dar de entrada no seu imóvel. Eu acho pegadinha, sim. Eu acho que nós devemos, assim, é a última das últimas... da última opção. Opção, você utilizar o seu fundo de garantia, aquela sua reserva estratégica que na hora do desemprego, ela vai fazer muita diferença para a sua família. Márcio, para a gente finalizar, você como educador financeiro, se você pudesse deixar uma última orientação aí para os nossos telespectadores, especialmente para aqueles endividados. Reconheça que se você está realmente endividado, chame a família e não tenha vergonha de assumir isso. Acho assim, o que gerou isso? Às vezes foi um investimento mal feito, no seu público, às vezes, o artesão comprou um material e não conseguiu vender, não tem problema. Mas reconheça, encare isso de frente. Tenha coragem. Se não teve coragem na hora de gastar, na hora de investir, tem que ter coragem na hora de reunir a família e participar todos. Porque às vezes o problema, a pessoa tem tanta vergonha e não divide com a família. E continua às vezes vivendo num castelo de areia, que pode desmoronar. Então, reconheça que você está endividado, envolva a família. De acordo com a idade, você vai colocar de uma maneira mais lúdica ou mais firme. Criança de 17 anos, não tem, então você pode ser mais firme. Ou de 4, 5, mas envolva. Deixe todo mundo sabendo da sua real situação, para que você também não viva num mundo de ilusão. Venha para a realidade. Acho que essa é a minha dica. Venha para a sua realidade financeira, para que você possa sonhar com a sua família e, junto com a sua família, vencer essa adversidade das dívidas. Obrigada, Márcio, mais uma vez, Obrigado. Por todo o conhecimento compartilhado. A gente divulga os contatos do nosso convidado, Márcio Marques, que é um colaborador antigo do Mulher.com e da nossa emissora, sempre contribuindo aí de uma maneira muito pertinente, né? Com dicas, informações e orientações para que a gente possa colocar na prática hábitos mais saudáveis, pensando na nossa saúde financeira. Exato. E ação. Escutou? Gostou do que nós conversamos? Pratique. Pratique. Tá? Tem que pôr a mão na massa.
Eu continuo com a minha listinha, desde a primeira, alguns anos atrás, né, Márcio? Sim, sim. Alguns anos atrás, quando o Márcio falou, tá, você tem que anotar tudo. O que entra, o que sai, como sai, quanto sai. Tudo, até os gastos mínimos que às vezes você acha, não, mas foi ali, passei no supermercado rapidinho, não. Anota tudo. E a gente anota 1 mês, 2 meses, 3 meses. Depois a gente olha quanta economia eu podia ter feito. Às vezes, quanta coisa a gente acaba investindo o nosso dinheiro. E quando você escreve, você não pode negar, né? Então tá escrito ali. Tá ali, e aí a gente consegue realmente Exato. ver, compreender. E agir. Dá para cortar. É isso aí. Obrigada, viu, Eu te Márcio? agradeço, Tati. Intervalo e daqui a pouquinho a gente segue com as dicas de artesanato. Até já.